Olha, o livro de Daniel é uma daquelas histórias incríveis sobre como manter a fé quando tudo, absolutamente tudo, parece estar contra. Sabe? Ele serve como uma inspiração e tanto para viver com integridade, mesmo quando o mundo não facilita nem um pouco as coisas. Vamos mergulhar juntos nas lições poderosas que essa história tem para nós hoje? E a grande pergunta que guia nossa análise é justamente esta: como é que a gente reage às pressões culturais e espirituais de hoje? A história de Daniel nos força a pensar se estamos realmente dispostos a nos manter firmes nas nossas convicções, mesmo quando isso tem um custo, e um custo alto. Para entender isso melhor, vamos explorar o livro em 4 partes. Primeiro, a fé em meio à adversidade. Depois, vamos falar sobre a soberania de Deus e a esperança que isso traz. Em seguida, a gente vai descobrir as ferramentas que o próprio Daniel usou para se manter fiel e, por fim, como aplicar tudo isso para viver com mais coragem e propósito. Então, vamos começar pela primeira parte. Fé em meio à adversidade. O foco aqui é total nesse desafio de se manter firme, algo que, convenhamos, define a história de Daniel e seus amigos. Pensa só no dilema que Daniel enfrentou. De um lado, a obediência a Deus. Do outro, leis e mandatos do reino que o forçavam a ir contra a sua fé. Ele e seus amigos, eles mostraram um compromisso impressionante, sem negociar suas convicções. A forma como eles resistiram nos desafia a viver por princípios, mesmo quando a sociedade nos empurra para o lado contrário. E essa história levanta uma questão bem direta para os nossos dias. Será que existe essa mesma coragem para defender aquilo em que se acredita, quando se enfrenta a pressão no trabalho, nos estudos ou até entre amigos? O exemplo de Daniel é um desafio e tanto. Agora, vamos ampliar um pouco a perspectiva para a nossa segunda sessão, soberania e esperança profética. A gente sai do desafio individual para tentar entender a visão de um quadro muito, mas muito maior que Daniel nos apresenta. E aqui, o livro revela um ponto que é fundamental: a soberania de Deus sobre os reinos humanos. Essa citação aí resume tudo. Ele governa os acontecimentos da história para cumprir seus planos. E essa verdade dá uma esperança muito sólida na providência divina e na vitória final de Cristo. Essa confiança no futuro é o que chamamos de esperança escatológica. Basicamente, as visões proféticas de Daniel não falam só de reinos antigos, não. Elas apontam lá para frente, para a conclusão de tudo, reforçando a certeza na ressurreição e a grande esperança na volta de Cristo. Isso nos faz pensar, né? Como é que essa confiança em Deus realmente molda a nossa visão da história e do futuro? Ela oferece uma perspectiva de esperança e propósito, mesmo quando tudo ao redor parece caótico e incerto. Certo? Agora vamos para algo mais prático na nossa terceira sessão: as ferramentas da fidelidade. Que recursos, afinal, Daniel usou para se manter firme nessa jornada toda? Bom, a primeira ferramenta, e talvez a principal, era a oração. E a frequência é algo impressionante: 3 vezes ao dia. Para Daniel, orar não era uma opção, era uma necessidade vital. Era a fonte de força dele, algo que ele não abandonava nem sob ameaça de morte. Uma disciplina notável, sem dúvida. A segunda ferramenta era a sabedoria que vem de Deus. E não se trata de ser apenas inteligente, mas de ter um discernimento especial para lidar com situações complicadas. É um dom que Daniel buscava com humildade, sempre alinhado com os princípios divinos, e que guiava todas as suas decisões e atitudes. Com essas ferramentas em mãos, a gente chega à nossa última sessão: vivendo com coragem e propósito. E aqui a história nos mostra que essa coragem não é só uma jornada individual, mas um chamado que se estende à comunidade. Pois é, a fidelidade não é uma jornada solitária. O livro de Daniel nos lembra que a comunidade de fé é chamada a ser um corpo que resiste unido às pressões do mundo, incentivando a perseverança e a confiança mútua enquanto se aguarda o cumprimento das promessas de Deus. E essa citação final, ela encapsula a certeza que deve nos mover. Apesar de todas as dificuldades que a gente possa enfrentar, a promessa é que o reino de Deus vai triunfar para sempre. Essa é a esperança que sustenta tudo. No fim das contas, o livro nos deixa com um chamado bem claro. Primeiro, viver com coragem e esperança. Segundo, confiar que Deus está no controle de tudo. E terceiro, como resultado disso, demonstrar a fé com um compromisso real, de verdade. E terminamos com uma pergunta para cada um refletir.
De que forma temos refletido essa esperança e essa coragem no nosso dia a dia? Afinal, a história de Daniel não é apenas um relato do passado, é um convite vivo, pulsante para nós, hoje.